Então, a que eu tinha falado, né, cada um às vezes pode ter percepções diferentes e ter sensações diferentes conforme vivências, conforme repertório, conforme cultura, né, conforme várias coisas, né, que a gente está vendo. E às vezes é que nem a música, né, uma música pode ser agradável para um, mas para outro pode ser uma porcaria, né. Então, às vezes a cor ela impacta dessa forma. Por isso que é bom perguntar o que a gente não gosta, porque, fica mais evidente o que não gosta, né, do que o que gosta. Às vezes gosta de muito, mas uma coisa que não gosta, né, ela vai sobressair, né. Por exemplo, uma música clássica e um funk, né, são lados totalmente oposto, né. Com certeza o carinha do funk não vai gostar do clássico e vice-versa, né. Então, é mais fácil a gente tentar descobrir o que não gosta do que o que realmente gosta. Então a cor ela tem esse papel, esse poder, né, de conectar, de informar, de influenciar, de transformar, de despertar, de negociar, de intervir, de relaxar e tantas outras coisas, né. Tudo isso a cor pode ter essa função, né. A Renata respondeu, não lembro se você respondeu também, mas a pesquisa de cores, né, que eu tinha feito no Google Form, e eu queria entender exatamente as diferenças das pessoas, né, o que é que elas percebiam ao ver uma cor, né, ao citar a cor. Na verdade, eu não mostro a cor, eu falava só a cor, qual era a cor, e o que é que elas associavam, o que é que elas, percebiam na cor. E as respostas são várias, né, eu tive resposta muito diferente, e mais uma vez comprova, né, que aquela resposta que são dadas em determinadas cores, elas são, resposta da própria vivência da pessoa, resposta do aspecto cultural, respostas de memórias, respostas de sensações, então tudo isso a gente consegue mapear. Quando as respostas são espontâneas, a pessoa não para muito para pensar, elas são mais naturais, elas são realmente mais verdadeiras. Se a pessoa começa a pensar, eu pergunto para você: "O que é que você acha do amarelo?", aí você para e fica pensando, você já vai estar associando com informações, né, que você já viu, que já leu, que já falaram, informações preconcebidas que a sua memória vai ficar trazendo. E quando a resposta é espontânea, ela é muito mais natural, ela é muito mais verdadeira. Então, quanto mais rápido eu tiver essas respostas, né, a gente percebe que ela realmente ela tem mais sentido para aquela pessoa que ela está respondendo. Então foi, né, essa resposta muitas tiveram associações com sensações, com emoções, com sentimentos, algumas coisas boas, outras ruins, né, coisas físicas, coisas não físicas, não palpáveis. Foram diversas respostas. Eu coloquei aqui algumas para a gente, olhar e comparar, né. Por exemplo, quando eu pergunto sobre o azul escuro e sobre o azul claro, sobre o verde escuro e o verde claro, muitos responderam a palavra mar, né. Isso mostra porque, geograficamente, o mar, ele pode ser percebido de várias tonalidades. No Rio mesmo, ali região dos lagos, o mar, ele é um azul esverdeado muito diferente daqui de Santos, né. Aqui de Santos o mar chega às vezes ficar meio cinzento, dias nublado, ele fica escuro, meio cinzento, né. Então esse repertório, né, que a pessoa tem de vivência, vai me trazer respostas também diferentes, né. Então o mar para uns ele é verde claro, para outros é verde escuro, para outros é azul escuro, para outros é um verde, então são respostas diferentes e associadas à mesma palavra, né.
A cor marrom, a cor azul escuro e a cor preta, muita gente associou com roupa de festa, roupa de uniforme, roupa chique ou roupa de trabalho. Então, são coisas que diferentes também conforme o repertório de cada um. Certamente quem associou com glamour está mais acostumada a ter vivências, né, de sair à noite, de ter vivência de estar se vestindo com roupas pretas, né? Essas festas que o pessoal vai tudo quase que de preto, né? E outros que associou com roupa de trabalho, certamente usa uniforme associado a essas cores. Então, está muito presente ali no dia a dia, né, da resposta, né, da vivência. O amarelo, a maioria das pessoas associaram o sol, né? Quando falava que pensa do amarelo, colocaram o sol como sendo referência. Então, foi uma associação feita pela maioria das pessoas. O lilás, o violeta, ele teve associações totalmente diferentes, né? Associações boas, associações ruins, teve associações agradáveis, associação de tristeza, foram assim totalmente opostas, né? As sensações, as percepções, alguns gostam, outros não gostam. Então foi uma cor que ela tem muitos aspectos muito diferentes em cada pessoa. Você mesmo falou que não gosta muito, né, quando colocou aquela parede roxa, né, que eu mostrei. Eu já gosto, então, a gente tem essa percepção diferente, né? Muitas cores têm aspecto positivo e aspecto negativo. O vermelho, por exemplo, ele é muito marcante em ambos os sentidos, né? Tanto positivo quanto negativo, né? É uma cor que, ao mesmo tempo, é muito relacionada com o coração, com a vida, com amor, como também com raiva, com explosão, com briga, com angústia. Então, essa cor, ela está também relacionada nesses dois momentos, né? E aí, é claro, a gente tem que investigar por que que a pessoa associa de um jeito ou de outro, né? Como é que ela é, como é a vivência dela, o que que ela tem ali de memória, de repertório. Então, isso é um ponto marcante. O branco, por exemplo, é uma cor que, na maioria, teve aspectos positivos, mas aparece aspecto negativo também, mas a maioria se refere ao branco da paz. O cinza já aparece ao contrário, ele aparece com mais pontos negativos do que pontos positivos, né? Aparece muito dias nubloso, dias chuvoso, dias tristes, e muito mais aspectos introspectivos do que aspectos mais positivos. E aqui é só um quadrinho, né, de parte do que eu mapeei, né, conforme as cores, conforme as percepções, eu vou botar nos outros lados, só para ver como é que eu fui fazendo, né, para eu me posicionar e tentar entender o que estava acontecendo, o que acontecia com a pessoa, né, quando via as coisas. E aqui eu coloco um pouco daquele quadro em cada cor aqui. Então, o vermelho, por exemplo, apareceu muito a parte de força, né, relacionada à força. Apareceu muito a parte de briga também, intriga, briga, cadê? Deixa eu ver onde eu pus aqui, briga. Apareceu como vida, como coração, como fogo, calor, paixão. Foi associado a algumas coisas de comida, né? Morango, melancia. Foi associado com a questão de energia, de problema, de raiva, de fúria, né? Então, tá vendo? Aqui tem aspecto positivo e aspecto negativo. Tem
a questão de ser mais sexy, a questão de ser de coração, de amor. Então, teve essas associações opostas, né, muito presentes. O rosa, que nada mais é que um vermelho mais diluído, né, ele aparece muito com delicadeza, carinho, ternura. Ele aparece muito mais aspecto positivo nesse caso, né? De ser sensível, tranquilo, jovial, aparece muito essa questão infantil, de delicadeza, de menina, de doçura, de feminino, de afeto, de calma, né? Teve gente que colocou sem graça, como em todas as coisas apareceu essa palavra aqui, sem graça, ou não gosto, né? Alguns foram enfáticos, não gosto. E quando a pessoa é enfático, não gosta, é porque realmente não gosta, né? O laranja apareceu muito pôr do sol, nascer no sol, calor, verão. Apareceu muito a palavra alegria. Eu acho que foi a cor que apareceu mais coisas positivas, acho que não teve nenhum ponto negativo na cor. Colocou azedo, mas isso é subjetivo também, né? Porque de repente a pessoa gosta do azedo, né? Mas de uma certa forma foi a cor que mais trouxe assim aspectos positivos, né? De todo mundo que respondeu, foi a cor que mais trouxe aspecto positivo. O amarelo já teve alguns aspectos negativos, mas a maioria também foi positivo, né? Teve aqui não gosto, desespero, insegurança, né? Mas a maioria foi positivo. Do sol, né, que foi a maior associação, teve a questão das frutas, manga, laranja, banana, as flores, canários, girassol, né, alegria, ouro, prosperidade, também foi pontos bem positivos. O verde claro, né? Eu não especifiquei exatamente qual era o verde claro, a pessoa associou mentalmente, né? Mas teve as duas coisas, né? Teve também mais a parte de tranquilidade, serenidade, águas de rio, plantinha, mar, grama, natureza, sente bem, frescor, descanso. Mas aí, quando eu coloco o verde escuro, ele já aparece um pouco mais de pontos negativos, introspecção, trevas, tristeza, pensamento depressivo, né? O verde claro, ele ficou associado com coisas mais leves, né? Mais alegres, menos tristes. E o verde escuro, ele já começa a ter essa associação de mais introspectivo, depressivo, trevas, pensamento. E aí tem as coisas, floresta, natureza, árvore, bandeira, motocicleta. Esse aqui deve gostar muito de moto, né? O azul claro também ele aparece mais positivo, mas também aparece o ponto de trevas, de tristeza, de frieza, mas a maior parte lembra o céu, e o céu não é azul, né? E é engraçado isso, porque quando a criança está começando a aprender a associação das cores, se pergunta, ela não responde de imediato, né? Isso já foi feita essa experiência, a criança fica pensando qual é a cor do céu, porque são vários repertórios que a gente tem na cor do céu, tanto é que no entardecer ou no amanhecer pode ter coloridos, né? Faixas amarela, alaranjada, e são várias cores, né? O céu pode estar cinzento, então as crianças não respondem que o céu é azul. Mas a maioria associou o céu azul e associou também coisas de bebê, fofura, essa coisa mais infantil. O azul escuro já é o contrário, né? Traz mais tristeza, melancolia, desconfiômetro, imensidão, sufoca. Ele já traz mais um ponto negativo do que mais positivo. É associado muito com noite, com tempestade,
Aí tem associação de terno, elegância, masculino. Então, ele tem esses dois lados e aparece muito mais pontos negativos aqui no azul escuro. O violeta, ele é diverso, né? Aparece coisas de defunto, de cemitério, coisa de raiva, de edema, de remédio. Esse aqui deve ter se machucado feio para lembrar que teve um edema, né, que ficou roxo, né? Olha a associação que a gente faz. E outro já lembra flor, vasinho, feminino, mulher, delicadeza, elegância, né? Tristeza, depressão. Então, teve as duas coisas, né? É leve, relaxamento. O marrom também, o marrom teve as duas coisas, né? Teve muito de tristeza, morosidade, é sóbrio, é sujo, mas também teve aspecto de chocolate, de café, de terra, natureza. Teve os dois lados também, bom e ruim. Aqui se lembra de tubulação, realmente ele deve trabalhar só com a tubulação de esgoto, né? É a vivência, né, do repertório da gente. E o cinza também, o cinza traz muito essa questão da indiferença, do frio, do inverno, da chuva, do dia nublado, da insegurança, mas, ao mesmo tempo que traz aqui cinza, a pessoa coloca como renovação, né, de as cinzas que se renovam, né? Então, essa cinza também tem dupla interpretação e a gente tem que ver que sentido é para cada pessoa, né? Então, ela pode ser boa ou ruim, né? E também tem a questão do asfalto, da pedra, do chão. E aí tem gente que coloca que é neutro, que combina com tudo, mas tem esses dois lados, né? Então, a gente tem que entender os sentidos de cada um, para cada um, né? O preto também é a mesma coisa, né? Um diz que é elegante, que é chique, né? Lembra a formalidade, tem força, mas também lembra que é destrutivo, lembra que é sombrio, lembra morte, silêncio, dor, tristeza, inconsciente. Então, tem essas duas questões do preto. O branco, como eu falei, né, a maioria lembrou que é a paz, que é fé, a seriedade, mas também teve gente que colocou que era a sensação ruim de hospital, lembrava médico, que era sem graça, que era sombrio. Alguns colocam que é chique, que é neutro, que é pureza, e também que é sombrio. E quando a gente vai trazer para o ambiente, né, como é que a gente define a cor no ambiente, né? Foi aquilo que eu falei primeiro. A gente tem que pensar qual é o ambiente que a gente quer, né? Onde vai ser esse uso, como é o espaço físico em si, né? Se ele é grande, se ele é pequeno, se tem muita luz natural, artificial. Quem são os usuários, né? Para quem se destina, né? Se é uma pessoa, um quarto, um espaço único, se é uma família, se é um hospital, se é uma escola, se é um uso público, né? Se é uma coisa mais individual, mais unifamiliar, a gente tem que pensar em qual memória, né? Qual repertório, mapear qual o estilo de cada um, né? Se é mais clássico, se é mais rústico, se é mais despojado. A intenção, a sensação e a emoção. Eu digo que essas são as partes mais importantes, né? Do que eu preciso também entender o que eu quero com a cor. Qual é a intenção que eu quero que a cor me traga? Qual é a sensação que eu quero que a cor me traga? Qual é a emoção que ela pode despertar? E tudo isso vai ser mapeado junto com todas aquelas questões anteriores, né? Conforme o usuário, conforme o espaço físico, conforme o estilo, a memória, e eu vou mapeando isso individualmente para cada um. E aqui eu coloquei a cozinha de novo, que eu já tinha colocado, mas é aquela de ontem, né? No outro ângulo aqui, né? Ela aqui antes, ó, ela era toda desse jeito, eu troquei o piso,
os armários embaixo, né, que foi modificada a pedra aqui, né, e aqui ela tinha uma prateleirinha, né, e ela ficou assim. E a sensação que ela queria era que ficasse realmente de usar, que ela pudesse usar, porque ela já estava um pouco cansada daquele espaço. E aí ela relatou depois, né, a percepção que ela teve, ficou gostoso de ficar, ficou leve, né, que ela gostava de ficar ali na cozinha, vendo TV, que aqui na outra parede, oposta aqui tem uma TV, a mesa ficou aqui nesse cantinho de cá. Então ela relatou isso, que ficou leve. Eu achei que eu consegui atender, né? Aqui é a foto que aqui ela quis uma luzinha de LED, que eu pus aqui embaixo no armário. Então, a sensação que a gente transmite, ó, o verdinho que eu falei aqui, ó, da cortininha, foi a maior dificuldade achar o verdinho aqui, só para fazer essa cortininha. Aqui é renda, não dá para ver direito na imagem, mas é uma renda bonita, né? Tem um verde mais escuro, dessa cor, e esse verdinho mais suave. Aqui outro com mais requinte, né, que trago o espaço com mais requinte. E aqui foi brincadeira que eu fui fazendo, né, de testar as cores, de testar mesmo, né, um espaço, simulando, né, ambiente para transmitir alguma sensação. E é isso. Agora perguntem, meninas. O gatinho está bem aqui na borda do meu computador para subir aqui no computador. Eu achei interessante a parte que você falou da pesquisa lá, das sensações, É das muito cores. legal, que aí a gente vê como é que cada um tem um repertório diferente, né? Cada um percebe diferente a cor, sente diferente a cor. Por isso que eu não gosto desse rótulo, vermelho é isso, amarelo é isso, o pessoal vai divulgando isso assim, né? Vai rotulando, vai colocando como se fosse uma caixinha, uma receita de bolo, e não é assim, né? Eu sempre falo que não é receita de bolo, não pode ser, né? E por isso que os projetos dão trabalho, porque não é só colocar a cor de qualquer jeito, né? Não é só escolher uma cor. Tem todo esse trabalho por trás, né? Tem toda essa pesquisa, tem que mapear tudo isso, né? Achei fantástico também. Eu ia falar a mesma coisa da pesquisa. Achei muito rica, É, muito rica. Eu não respondi, não. mas ainda está aberto, se Acho que eu quiser não vi. responder. Tá lá no grupo? Não, está no Bitly, Google Form. Eu vou... Ah, tá. Tá. Não, muito legal. Não, não tinha. Você fez uma vez um teste comigo, assim, você falando, mostrando, eu Sim, fui. Mas essa da pesquisa achei muito rica, achei interessantíssimo. Dá para abrir um leque gigante aí, né? Que você sim. ainda relacionou onde as pessoas vivem, né? Então, aí eu até estava folheando aqui no meu caderno, porque as cores você pega na história, né? Por Sim, exemplo, o lilás ali, o violeta, sei lá, era a cor da realeza, né? sim, era Era, nobre. era só os reis que podiam usar, só ela Sim. indica, e hoje ainda indica isso, né? Apesar de usar em caixão de defunto. Isso, porque, exatamente, porque em É, algum e tem país momento que é luto, né? Tem país que, em vez de ser o é, preto luto, é o roxo, é o violeta. o próprio Isso, catolicismo, ele usava nos nobres, né? Ele dominou um momento, né? Eles eram reis da época, né? Eles que dominavam o Estado, eles que dominavam tudo, e eles tinham, os bispos tinham aquela vestimenta deles, em todos os rituais eram lilás, e muitos desses rituais também eram de luto, de defunto, de morte, né? Era aquelas missas que eram, como também era nas posses dos reis, eles usavam o sim. lilás. O rei usava o vermelho, mas os padres, os bispos usavam o lilás. E por isso muita gente associa também a morte por causa desses
rituais que antigamente usava, né? E algumas pessoas ainda colocam algumas flores que são roxas, né? E aí lembra aquelas flores de defunto, que ela é meio lilás, então a pessoa associa que, para quem já teve essas vivências, vai associar que é a cor lilás. É. É. Mas se você for, eu estou aqui pensando, o lilás, tipo assim, o pessoal lá das pirâmides enterrava as pessoas com seus pertences, com todas as suas coisas de valor. Eu acho que o princípio talvez até seja o mesmo. Primeiro que o lilás era uma cor que rico podia ter, porque por causa da importação Da da pele. púrpura, né, É, das coisas, sei lá de onde que extrai lá. Então, enfim, era porque só quem tinha muito dinheiro que podia, exatamente, né? Então tem a ver com riqueza, com poder, só que para a gente ficou aquela outra sensação, né, de que a morte está associada com tristeza e, e não com uma nova vida, né, na verdade. Então, exatamente. em vez da gente lembrar disso, não, isso aqui é uma honra você colocar lilás no corpo ali, mas a É, gente pensa na tristeza, na perda mesmo. e volta exatamente ao aspecto cultural, né? Porque É, exatamente isso é muito diferenciado em regiões, em países, né? Onde a sim, própria morte, né, tem significados diferentes, né? Tanto de No Oriente renovação de vida, é visto de outra forma, né? exatamente. Então tem toda essa simbologia, né, que é muito presente, ela é muito forte, né? O México, por exemplo, eles fazem festas coloridas, né? sim, É um ritual ali todo colorido, festivo, né? Então é totalmente diferente o aspecto, né? Aqui na América do Sul é o único país que tem assim essa questão do colorido. O branco agora está voltando, está ganhando força, né, na questão do luto aqui, mas a maioria era o preto que usava. O branco agora está ganhando força porque muitos aspectos que ocorrem de morte foi em sentido assim de violência, pedindo paz. Então esse simbolismo do branco ele tá ganhando força quando tem um aspecto de morte. Mas o preto, na maioria de nós, no país da América Latina, é preto. Já apareceu aqui a telinha de novo. ah, é. Ah, eu achei muito engraçado o marrom, que as coisas que eles colocaram. É o repertório, né, do dia a dia. Aí é que a gente percebe, né? A gente não só percebe, a gente tem aqui dados, né, que comprova que o nosso repertório dia a dia, isso está muito embutido na nossa mente, né? Está muito presente e sem querer a gente traz isso, né? Quando a gente quer alguma coisa, ou quando a gente precisa, né? Ele está o tempo todo presente, É né? interessante, né, Lígia? Por isso que a gente precisa mesmo ter um pouco, bastante autoconhecimento e ajudar o nosso cliente a também se examinar, porque é, é, já pensou, você propõe uma paleta, a pessoa, né, ela até gosta, mas no fundo ela tem alguma restrição. Eu, por exemplo, com vermelho. Eu não estou de vermelho, é um rosinha puxado por um salmão, assim, mas eu não uso vermelho. Sinceramente, eu não sei por quê. Eu não gosto de vermelho, mas eu gosto de coração, adoro coração. Mas não uso vermelho, não ponho nada vermelho na minha casa. Dificilmente. Só se não tiver opção, sei lá, um negocinho da pia ali, mas não é aquele vermelho. Mas o esmalte eu ponho vermelho. Uhum. O É esmalte, porque pontual, é. é, é o máximo, eu acho que está relacionado um pouco com religião, eu acho. Do que eu vi ali, quando você colocou do vermelho, estava escrito sexy, eu sempre fui reprimida com isso, né? Porque a minha família é evangélica, né? Então, e o vermelho lembra isso, sensualidade, essas Isso coisas. pode ser uma razão para isso, Para mim, inconsciente, para você, inconsciente, para isso mim. pode estar presente, né?
O meu pai nunca deixou a gente usar batom, só que as minhas irmãs, que são mais novas, elas usam. Elas amam É que vermelho. o primeiro é sempre mais O difícil, né? primeiro apanha. É sempre assim. Muito legal. Adorei essa pesquisa sua, de verdade. Achei fantástica. E Achei que você, dá para Renata, abrir muito. quer colocar mais alguma coisa? Não, não. O meu é preto, você sabe já, né, Lígia, que eu já te falei que eu passava mal até quando era criança, quando colocava preto em mim. Agora eu uso, mas quando era criança, assim, me punha roupa preta era eu passar mal. Eu Eu não sei até por uso, quê. mas eu não gosto, para falar a verdade. Eu uso esporadicamente, mas não Eu curto uso, muito, mas eu não. misturo com outra coisa colorida. Não fico, assim, inteira preta, não. Muito difícil. Muito difícil. Toda preta também é muito difícil. Eu usava quando eu ainda era casada, porque meu marido, ex-marido, vivia também nesses eventos, né? E ficava quase que todo mundo de uniforme ali de preto, e às vezes ele me fazia, ele comprava um vestido preto, aí eu acabava usando, mas não porque eu gosto, né? Quando eu tinha que escolher, era colorido. Eu Né? gosto, mas eu não usava nos meus filhos pequenos. Eu achava horrível roupa preta para criança Eu pequena. também acho. Hoje eles são adolescentes, até já usam, né? Mas não achava horrível. Nunca tiveram roupa preta pequenininha. Eu também acho. Mas é Agora isso. o branco para mim não uso, muito difícil usar. Até gosto se tiver alguma coisinha, mas é exatamente por causa do meu repertório anterior, né? De hospital, usava Assim, branco, 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 branco. Ai, não quero mais nada branco. exatamente. Olha como é associado, né? É. Quando a gente começa a pensar, a gente percebe quantas associações tem por trás, né? Inconsciente até, e a gente não se dá conta mesmo, né? Alice, eu tenho E fica gravado. só uma coisa que talvez seja legal você, de repente, comentar na próxima aula. O cinza era o que mais parecia que tinha tristeza, nananã. Sim, Mas por que hoje ele é tão usado, tão difundido? É praticamente, você vai numa loja de revestimento, acho que, muita sei coisa lá, cinza. 70% acho que é cinza, né? Você tem milhões de variações, mas por que se ele traz toda essa sensação negativa? Eu queria depois que você, sei lá, É, falasse. comercialmente ele é aquela coisa que vira moda, né? E de uma certa forma ele você pode colocar qualquer outra cor ali que não vai atrapalhar. Então, em termos de composição, ele é muito mais fácil de se Ele é neutro, né? ele é mais neutro, exatamente, né? Então você pode colocar o cinza com qualquer cor, que ele vai ficar Que bom. muita gente fala também, o cinza não aparece sujeira. É, Verdade. Tem isso. sim. E tem essas questões, então, culturais também, né? Que não aparece sujeira, né? Mas será que ao longo do tempo a pessoa não vai começar a se sentir incomodada se se tem essa percepção Tem, do vai, cinza? Isso que vai. eu fiquei. Porque geralmente é no piso, né? Tanto o cinza quanto o bege. Não, tem gente que pinta a parede, também faz tudo de É, também. cinza. É o efeito Tanto, concreto. Essas coisas. tanto o cinza quanto o bege, né? Você tem a quantidade. Ali, a questão da quantidade, né? Que você muito inserida dentro Uhum. dele, vai, aquilo é como a homeopatia, vai. As ondas vão estar ali, te influenciando o tempo todo. Teve uma reforma de uma moça que a casa dela era toda bege, toda beijinha, almofada, sofá, piso, parede. E estava tudo arrumadinho, assim, impecável, sabe? Uma coisa de primeira qualidade. E ela queria mexer na casa. Eu ainda cheguei assim, né? Caramba, tá tudo bonitinho, né? Eu pensei comigo, né? Aí na conversa ela falando, não aguentava ficar ali, estava sem graça aquilo ali, estava monótono, chato. Ela não usava nem mais a sala, porque ela estava se sentindo que aquilo estava sem graça para ela, não tinha estímulo mais. Né? Então, Nossa, isso é uma prova também de quanto a cor vai influenciando na pessoa. Né? É a mesma coisa do bege, do cinza, todas essas cores que podem. E aí o bege pode trazer as memórias
que ficaram guardadas de gerações, de eras, né, ancestrais, inclusive, que pode remeter areias do deserto, pode remeter palha seca, pode remeter várias coisas que a pessoa não sabe, não tem consciência, mas continuando, estando presente, aquilo começa a ser um gatilho que desperta a memória, mesmo ela não sabendo, mesmo ela não lembrando, né? Ela só vai ter essa sensação não muito boa, não muito agradável, né? Que vai trazendo tristeza, apatia, repulsa, e isso é muito comum, né? E às vezes eu falo também que o pessoal faz assim tudo igual para poder fazer de novo, né? Reformar e vende de novo, Nossa, né? Aí haja troca o grana. cinza por bege, né? E vão ganhar dinheiro, assim. Aí depois volta de novo, né? Para quem É. pode, né? Eu também estava indo para buscar um cinza para o piso, exatamente porque eu não gosto do bege, e é o neutro, né? Mas eu fico sempre com aquele pé atrás. E se eu não começar a não me sentir bem? Igual eu tenho hoje, que é marrom, mas é o marrom dos anos 80, né? Eu não me sinto bem também. E aí, só que aí eu vou pular para o cinza, que eu também não é uma cor que. Eu acho que é uma cor boa para você fazer combinações, mas não como base, né? Então, É, é, quando tem o cinza, assim, principalmente nas paredes, eu costumo sempre escolher um que tenha cor, não preto e branco, a combinação, mas na composição eu tenho a cor a 10%. Lembra que eu falei, toda cor a 10% ela me traz cinza? Quando uhum. é na parede, quando precisa colocar cinza, eu sempre coloco a cor que ela está em 10%. Então, Ah, na tá. cartela, eu nunca escolho a que é 100% preto ou branco. Eu vejo a composição que faz cinza. Agora, o piso não tem jeito, né? Porque a gente não sabe qual é a cor que fez ali da matiz, da, É. da, do revestimento, né? Do pigmento. Mas ele é sempre mais neutro, né? Então, e você tem variações ali, mais claro, mais escuro, né? Com mais luminosidade, menos luminosidade. E aí eu aconselho você colocar um que tenha, se for o caso do cinza, né? Com mais luminosidade, né? Dependendo, que aí a interferência é menor de cinzas, né? Já indo para a escala Tá. do branco, né? Sim, entendi. Boa. Ou então